Opa, bom? Neste mundo, nós dividimos as pessoas em dois grupos distintos, aqueles que possuem habilidades poderosas e aqueles que não. O primeiro grupo vive uma vida boa e rica, enquanto o segundo é humilhado e tratado como lixo. Fate é um pobre e fracote garoto que faz parte desse último grupo. Sua habilidade única é a gula, que apenas o faz sentir fome a todo momento e comidas normais não o satisfazem. Ele trabalha como simples guarda de uma cidade chamada Seyert. Certo dia, enquanto estava fazendo sua ronda, o garoto acaba encontrando com alguns cavaleiros sagrados. Porém, o que era para ser um encontro respeitoso acaba virando uma sessão de tortura. Estes tais cavaleiros, que de sagrado não tem nada, jogam algumas moedas no chão e mandam o pobre guarda pegar. É claro que Fate, dependendo desse dinheiro, não teve escolhas a não ser se humilhar por míseras moedas de ouro. No entanto, quando se abaixa para pegá-las, ele recebe um cruel chute no estômago de um dos cavaleiros. Jogado no chão, ele se vê alvo de um outro golpe brutal no rosto, que o humilha ainda mais. Além do mais, todos os outros começam a humilhá-lo, dizendo que um lixo como ele não deveria nem estar recebendo dinheiro. Porém, logo quando Fate está prestes a ceder a esse tratamento injusto, uma cavaleira chamada Roxy surge como sua salvadora. Essa cavaleira ordena que esses falsos cavaleiros saiam imediatamente, já que a obrigação deles era proteger os mais fracos. A garota estava preocupada com o bem-estar de Fate e estende sua mão com um lindo sorriso no rosto. Roxy, por sua vez, o alerta para informá-lo sempre que algo semelhante acontecer, mas Fate sabe que se ela se envolver, acabará em apuros. Então, por conta disso, ele afirma estar bem e foge rapidamente para casa. Caminhando pela cidade com sua barriga roncando sem parar, o garoto acaba se deparando com Roxy fazendo o seu trabalho como guarda. No entanto, ao olhar para uma outra direção, ele encontra um grupo de bandidos que estavam invadindo a cidade. Sabendo que o lugar que eles estavam entrando era o ponto cego da garota, ele corre para informá-la. Ao escutar isso, não restava escolhas, a não ser ir e verificar se realmente haviam bandidos. Com isso em mente, ela manda Fate ficar de guarda em seu lugar. Após algum tempo, Fate percebe que o barulho das espadas tinha acabado. Foi nesse momento que uma pessoa se aproxima pelas sombras. Inicialmente, ele confunde essa pessoa com Roxy, mas logo percebe que é um bandido ferido que conseguiu escapar dela. A vida do bandido já estava por um fio, e Fate se vê diante de uma situação diferente de qualquer outra que ele já esteve. Ciente que não poderia deixá-lo passar, pois isso causaria problemas para sua amiga, ele deixa seu medo de lado e reúne forças para enfrentar o bandido usando sua lança. E bom, felizmente deu certo, o bandido agora estava morto. Repentinamente, sua habilidade Gula foi ativada. Com isso, todo aquele sangue que ele viu se transformou em nutrientes que aumentaram todas suas estatísticas e habilidades. Era como se depois de muito tempo seu corpo finalmente estivesse cheio. Uma outra notificação aparece anunciando a melhoria de todas suas estatísticas, bem como a adição de duas novas habilidades, a avaliação e leitura de mentes. Nesse meio tempo, Roxy aparece desesperada correndo em direção do nosso protagonista, genuinamente preocupada com seu bem-estar. Fate, por sua vez, informa que um dos bandidos conseguiu escapar, mas ele conseguiu pará-lo, e tudo isso sem um único arranhão. Roxy, que estava tremendo, fica aliviada, pois nada de ruim havia acontecido. Com tudo resolvido, Fate pede para que Roxy fingisse que lidou com todos aqueles bandidos quando informasse aos seus superiores. A garota se questionava com o porquê dele estar fazendo isso, mas o garoto insiste que isso poderia causar problemas, caso os outros cavaleiros descobrissem a verdade. Eventualmente, Roxy concorda, já que se não fosse por ele avisá-la sobre os bandidos, a reputação de sua família seria manchada. Então ela deveria agradecê-lo adequadamente. Inicialmente, ele hesita em ser recompensado por uma coisa tão boba como essa, mas Fate acaba cedendo após ver a birra e a postura fofa de Roxy. Ela então propõe que o garoto trabalhe para sua família e afirma que seu pai aceitaria de bom grado se ela informasse sobre esse ocorrido. Fate acredita que suas habilidades são inúteis, e também ele só traria problemas por conta dos outros cavaleiros da família Blelik. No entanto, Roxy o consola, garantindo que ele não precisaria se preocupar com isso. Além do mais, se ele continuasse a trabalhar para aqueles cavaleiros, tudo que poderia ganhar era uma morte cruel. Bom, como ele não queria viver dessa forma, não tinha opção melhor do que essa. Então, chorando de alegria, ele aceita sua recompensa. Acordando desesperado após ter um sonho bizarro com dezenas de ossos espalhados pelo chão, Fate se questiona se o que aconteceu com ele ontem realmente foi real. Assim que ele imagina sobre suas novas habilidades, uma janela de status aparece, exibindo todas suas estatísticas melhoradas. Após o baque inicial, ele se alegra ao perceber que todas suas habilidades, que deveriam estar em 1, aumentaram de uma forma surreal, atingindo os 3 dígitos. Essa revelação traz alegria e confiança, pois ele percebe que suas habilidades não são inúteis no fim das contas. Ele entende que poderia roubar as habilidades daqueles que matou, e os transformando assim em seu próprio poder. Empolgado com seu novo potencial, o protagonista decide visitar o mercado para comprar uma nova arma. No entanto, todo o dinheiro que ele tinha não passava de 2 moedas de prata, que, convenhamos, não valia nada. Enquanto passeava pelo mercado, um comerciante chama sua atenção e pergunta se ele estaria interessado em comprar uma arma. Animado, ele entra na loja, onde o comerciante pergunta sobre qual era o seu orçamento, onde infelizmente ele só pôde mostrar suas 2 simples moedas de prata, decepcionando assim o velhote. Esse comerciante, então, vendo que ele não passava de um pobre qualquer, começa a humilhá-lo, mostrando um jarro cheio de espadas de baixa qualidade, que segundo ele combinava perfeitamente com seu tipinho.
Ciente de que sofrerá a mesma humilhação em qualquer outra loja que vá, Fate decide pelo menos dar uma olhada nas armas disponíveis. Assim que se aproxima, ele percebe que poderia ver os detalhes de cada arma, como sua força, durabilidade e muito mais. No entanto, assim como o vendedor falou, essas espadas não passavam de sucata. Durante sua análise, uma voz misteriosa dizendo "compre-me" chama sua atenção. E extremamente confuso, ele se perguntava como uma espada podia falar. Olhando ao redor, Fate percebe que ninguém além dele escutou essa voz. Então ele pega a espada e se surpreende novamente ao ouvi-la conversando com ele. Porém, ao usar a habilidade de avaliação nela, tudo o que podia ver era o seu nome e forma. Bom, vendo que assim como ele, ela era tratada como lixo, o garoto decide escolhê-la. A espada, por sua vez, comenta que isso provavelmente era o destino, e afirma que o acompanhará pelo resto de seus dias. Com isso em mente, Fate se apresenta e pergunta qual era o nome dela, o que a espada responde dizendo que é Ganância. Dito isso, os dois agora compartilhavam uma forte conexão. Após pagar e deixar a loja para trás, o protagonista vai em direção ao Portão Sul, onde diversos cavaleiros se reuniam para formarem grupos e derrotarem os monstros. Para sua empolgação, alguém se aproxima dele e propõe formar um grupo juntos. Curioso, o cavaleiro pergunta qual era o seu nível, ao qual ele responde confiante que era nível 1. No entanto, assim que a pessoa descobre seu nível, ela desaparece em um piscar de olhos, o que acaba o deixando desanimado. Porém, sua espada comenta que não era nem bom ele formar um grupo, já que as pessoas iriam descobrir sobre sua habilidade de gula. O protagonista fica surpreso ao saber que sua espada sabia sobre a habilidade e questiona como ela descobriu. Em resposta, Ganância revela que ele e o jovem cavaleiro são iguais e garante que o protagonista que ele eventualmente entenderá a razão por trás disso. Fate percebe que ele estava certo, já que se alguém descobrir a sua habilidade, havia uma grande chance dele perder sua vida. No entanto, era simples resolver esse problema. Ele só deveria se tornar tão forte que ninguém conseguiria o derrotar. Levando essa consideração a sério, o protagonista decide caçar apenas os goblins mais fracos e segue para o sul da capital, no chamado Campo Goblin. Lugar esse que eles transformaram em seu habitat. Esses monstros representavam uma certa ameaça, já que atacam e roubam carruagens que passam por lá, sem mostrar misericórdia a ninguém que cruze seu caminho. Enquanto explora a área, o protagonista encontra um goblin, dando aquela cochilada no seu serviço. Ao se aproximar usando sua habilidade de avaliação, ele descobre todas as estatísticas de seu oponente. Esse era um goblin lutador, com status muito abaixo dos dele, então seria um alvo bem fácil. Dito isso, ele rapidamente parte para enfrentar o monstro, que com facilidade é derrotado. Ao fazer isso, sua habilidade de gula foi ativada, ganhando assim a habilidade de fortalecer de nível baixo de seu oponente. Ansioso para verificar seu progresso, ele verifica seu painel de habilidades e fica radiante ao descobrir que suas estatísticas melhoraram novamente. Em busca de evoluir como cavaleiro, Fate corta a orelha do Goblin que derrotou, pois ele poderia ganhar um certo dinheiro vendendo mais tarde. Dito isso, ele continua sua jornada pelos campos. Mais à frente, ele encontra dois Goblins, um segurando um escudo e o outro com uma espada. Após usar sua habilidade de avaliação, o garoto descobriu que o Goblin com escudo era um do tipo guarda. Então ele planeja estrategicamente seu ataque, decidindo ir direto no Goblin com a espada, evitando assim que o escudo bloqueie o seu golpe. Determinado e concentrado, ele avança, saltando no ar para desferir um ataque poderoso. No entanto, o Goblin com o escudo percebe o perigo e corre para proteger seu companheiro. Porém, ele só não esperava que aquele golpe o cortasse em dois, sem mais nem menos. Dito isso, sua habilidade é ativada mais uma vez, o que surpreende o garoto, pois ele não esperava cortar até mesmo aquele escudo. O outro Goblin, por sua vez, também tenta fazer alguma coisa, mas assim como seu parceiro, foi dividido em dois. Em seguida, Fate decide verificar suas estatísticas e percebe que ganhou a habilidade do Goblin guarda, mas não ganhou nenhuma habilidade ao matar o Goblin com a espada. Então ele percebe que só poderia ganhar uma habilidade de cada tipo. Com isso, ele chega à conclusão que se quisesse novas habilidades, precisaria ir atrás de outros monstros mais poderosos. E para alcançar isso, ele decide eliminar a maioria dos Goblins do Campo Sul e recolher suas orelhas para transformá-las em dinheiro mais tarde. Depois de um dia inteiro caçando, Fate decide verificar sua janela de status mais uma vez e se surpreende ao descobrir que mais da metade de suas estatísticas ultrapassavam os 1000 pontos. No entanto, ele nota que seu nível não subiu nenhuma vez sequer. Sua espada então explica que ele não conseguiria subir de nível, pois ele possui uma habilidade dos pecados. O ato de roubar os status e habilidades dos outros depois dos mortos significava que ele não receberia nenhuma bênção divina por subir de nível. Confuso, ele questiona Ganância como ele sabia tanto sobre essa habilidade. No entanto, seu parceiro mudou de assunto, mencionando que estava ficando tarde e eles deveriam retornar para a capital. Suspirando, Fate decide deixar sua dúvida de lado por um momento e voltar para sua casa. Já dentro da guilda, o garoto entrega suas conquistas por derrotar os Goblins, o que surpreende a recepcionista, pois ela nunca tinha visto tantas orelhas de uma vez. Bom, desse modo sua recompensa foi bem generosa, ganhando mais do que tudo que ele tinha ganhado nos últimos 5 anos. Sua espada, vendo que ele estava cheio da grana, pede para que Fate o leve para uma oficina para fazer uma manutenção. E como o garoto não tinha limpado sua espada desde que a pegou, ele aceita fazer. Depois de pagar o ferreiro por seu trabalho, ainda sobrou bastante dinheiro, então ele poderia esbanjar na janta.
Enquanto caminhava pela cidade em direção ao restaurante, um careca gigante arrastando uma garotinha esbarra nele. O carecão, por sua vez, estava extremamente irritado, pois aquele pirralho estava no meio do caminho. Fate ignora esse fato, já que ele percebeu que aquela garotinha estava sofrendo muito, então ele tenta segurá-la para protegê-la, e assim que faz, escuta uma voz dizendo: "Por favor, me salve."